taxa Selic finalmente caiu. Qual o alerta para os empreendedores? Novas demissões no mercado de trabalho, desta vez na startup Gupy, que quase foi cancelada. E a bola da vez das micro e pequenas empresas. São esses três temas que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Rodrigo Jordão e este é um quadro novo onde nós vamos conversar e comentar as notícias mais relevantes do mundo dos negócios, do empreendedorismo e vida profissional. Então, se você gosta desses temas, já se inscreve aqui no canal e vamos para a nossa pauta de hoje. A taxa Selic caiu para 13,25%. Qual o impacto disso para as empresas, para os empreendedores? Vamos ler a notícia que saiu aqui no site Pequenas Empresas e Grandes Negócios. O Banco Central baixou em 0,5 ponto percentual a taxa básica de juros do país. A mudança, anunciada nesta quarta-feira, 2 de agosto, estabeleceu a Selic em 13,25%. O índice, que registra sua primeira queda desde 2020, estava estacionado em 13,75% havia um ano. A tendência agora é que o governo gradativamente vá baixando a taxa de juros, com o objetivo de estimular aí a economia. E quais os impactos que a gente vê disso para as empresas? Primeiro ponto é que uma taxa mais básica de juros vai estimular o consumo. Basicamente, se você tem um negócio, você pode oferecer taxas mais baixas no parcelamento. E com parcelamento mais baixo, as pessoas tendem a comprar mais. Então isso vai estimular o consumo. O segundo ponto é que é uma notícia boa para a economia. Ela estimula o empresário a correr mais risco, o empresário ser mais audacioso. A verdade é o seguinte, que se o trabalhador ele pode desfrutar de alguma segurança, de alguma estabilidade, é porque tem alguém correndo risco por ele. E o terceiro ponto que eu quero destacar: você jamais deve depender de notícia do governo, de notícia da economia para tomar as suas decisões. As suas decisões, elas basicamente precisam ser pautadas em dois pontos. Primeiro, elas precisam ser baseadas em números, tá bom? O empresário, ele toma a decisão baseada em número, em dados. E o segundo ponto é que as suas decisões sejam baseadas também na sua intuição. Para o empresário ele tomar boas decisões baseadas na intuição em dados, ele precisa, obviamente, ter um bom controle emocional. Então, se você tem um bom controle emocional, você consegue equilibrar a sua decisão com base nos dados e com base na sua intuição. E para a gente fechar esse ponto, uma coisa que eu gosto de falar para os empresários que eu assessoro é o seguinte: você sempre deve planejar para o pior cenário e esperar o melhor. Você planeja para o pior, porque aí o que acontecer você vai estar bem preparado, mas você espera o melhor. E aí o que vem de melhor acaba sendo o seu lucro. Novas demissões em massa no mercado de trabalho, dessa vez na startup Gupy. A Gupy, se você não conhece, é uma plataforma de recrutamento e seleção, onde o trabalhador vai lá e cadastra o currículo para se candidatar às vagas de emprego, e uma empresa assina a plataforma e disponibiliza lá as suas vagas, as suas oportunidades para o mercado. A Gupy demitiu 8,5%, cerca de 60 pessoas, de um total de 700 funcionários. Vamos ler aqui a notícia que saiu no site Seu Dinheiro. A redução de pessoal atingiu profissionais das áreas comercial, administrativo, produto, design e tecnologia, em todos os níveis de senioridade, o que inclui cargos de coordenação. Em carta aberta, a CEO da Gupy, Mariana Dias, afirmou que, abre aspas, a iniciativa teve como foco substituir a estrutura de unidades de negócio independentes por uma estrutura de time mais unificada e assim oferecer para os usuários uma experiência única multiproduto, aumentando a eficiência operacional e agilidade da startup. Quando essa notícia saiu, a startup Gupy quase foi cancelada no mercado pelas pessoas. Isso aconteceu lá naquela outra rede social profissional, que eu não vou falar aqui o nome, mas termina com IN, acho que você sabe qual que é. E basicamente o que a gente tinha é o de sempre, funcionários de um lado, empresários de outro, e as pessoas reclamando que não foi uma demissão humanizada, que a empresa deveria preservar os cargos ao invés de buscar lucro. Essa plataforma em questão,
muitas pessoas reclamam que ninguém é contratado através dessa plataforma e que ela tem muitos problemas também de usabilidade. Qual é a mentalidade que um bom profissional tem que ter? Se você não gosta de uma plataforma, o que você faz? Você busca outra plataforma. Se a empresa que você está tentando se candidatar só colocou o anúncio naquela plataforma, o que você faz? Você envia o currículo para aquela plataforma e você tenta buscar algum contato dentro daquela empresa. Então você vai descobrir quem é o responsável, ou que área que está responsável por aquela oportunidade, você vai tentar descobrir um contato dentro dessa empresa, vai ligar nessa empresa, vai mandar e-mail, vai usar o seu networking. Você reclamar não é uma boa postura para um profissional, principalmente para alguém que deveria ter uma mentalidade um pouco mais empreendedora, porque se você está se candidatando, você basicamente está se vendendo. Se uma plataforma não tem uma qualidade boa, como dizem no mercado, que ela tem problemas de usabilidade, isso é uma oportunidade de negócio. Então, bons empreendedores, eles enxergam oportunidades de negócio. Se tem alguém que não está fazendo um bom trabalho, você pode ir lá e criar uma plataforma e entrar no mercado. Bons profissionais que têm visão de negócio, eles veem isso como uma oportunidade, tá bom? Segundo ponto é o seguinte, sobre demissão humanizada. Qual foi a resposta da empresa com relação à demissão humanizada? A startup informa que apoiará os ex-colaboradores com um pacote de benefícios como plano de saúde, apoio na saúde mental e física, especialmente para grupos socialmente mais impactados, como mães e pessoas pretas. A empresa também criou uma página especial onde os colaboradores podem cadastrar os seus currículos, colocar sua experiência lá e a empresa vai conectar eles aí com os seus clientes. Vamos analisar essa questão da perspectiva do empresário e do profissional. O que eu gosto de recomendar para os empresários que eu assessoro? Você precisa passar um feedback sobre o desempenho do profissional para ele. Então, o profissional ele não pode ser pego de surpresa e ser demitido por baixo desempenho. Você tem que ter uma rotina de reunião de feedback, pode ser mensal, pode ser quinzenal, pode ser semanal, onde você passa um feedback de como que está indo o desempenho dele. E você ajuda esse profissional a melhorar a performance dele, tá bom? E aí, se você um dia tiver que demitir ele por baixo desempenho, você cumpriu o seu papel antes de dar o feedback para ele, inclusive de ajudar ele a se desenvolver. Claro que a gente tem aquelas questões onde de uma hora para outra a empresa precisa demitir porque teve uma mudança no mercado, uma mudança na economia, a empresa perdeu um cliente importante e talvez ela não estivesse bem preparada com dinheiro em caixa para aguentar, para suportar o seu time por mais tempo. E aí, de uma hora para outra, teve que demitir. Numa situação dessa, é importante você ser o mais transparente possível, tá bom? Agora, você tem que ter ciência do seguinte, não importa o que você fizer, você sempre vai desagradar alguém. Você pode dar o melhor pacote de benefícios, você pode dar todo o apoio necessário para os seus ex-funcionários, mas você vai sim ser criticado, tá bom? Se você decidiu ser empresário, se você decidiu ser um líder, é importante você saber que você vai ter que fazer sacrifícios e suportar esse tipo de crítica. E qual a perspectiva do funcionário? Aqui eu vi uma frase muito interessante do Luciano Santos. Ele é um ex-diretor do Facebook, da Meta aqui no Brasil e também autor do livro Seja um Egoísta com a Sua Carreira. E ele falou o seguinte, a única demissão humanizada que existe é quando você pede a conta. Pessoal, é isso. A não ser que seja um livramento, ou seja, você realmente queria ser mandado embora daquela empresa, mas se não é essa situação, não tem jeito. Ser demitido realmente é uma notícia ruim e não importa o que a empresa fizer, você vai ter aquela sensação de que não foi algo humano, tá bom? Então, eu diria que a sua mentalidade tem que ser que demissão humanizada não existe, é você que tem que administrar, cuidar da sua carreira. Então, é importante que você desenvolva a sua marca pessoal durante todo o período em que você está numa empresa para, se acontecer esse tipo de eventualidade, você estar bem preparado. O terceiro ponto sobre a Gup que as pessoas estão criticando é que ela tinha muito dinheiro em caixa e ainda assim demitiu. Vamos dar uma lida aqui na notícia. Em janeiro do ano passado, a Gup recebeu um aporte de 92 milhões de dólares. Na época, isso era equivalente a 500 milhões de reais.
em uma rodada liderada pelo SoftBank e Riverwood. Recentemente, a empresa também inaugurou um escritório em São Paulo, na Avenida Paulista. Então, a crítica que as pessoas fizeram para a empresa é que ela tinha dinheiro em caixa e deveria ter feito o possível para não demitir as pessoas. Primeiro ponto, pessoal, empresa não é ONG, empresa não é governo. Para cuidar de questão social, a gente tem a ONG, a gente tem governo, inclusive algumas grandes empresas também podem se dar a esse luxo. Eu sei que muita gente não gosta de ouvir esse tipo de coisa, tá bom? Mas essa é a verdade. Principalmente se a gente for considerar que a Gupy é uma empresa com 7 anos de mercado, é uma empresa nova ainda. E ainda que ela tenha esse dinheiro lá dentro, não significa que ela pode utilizar esse dinheiro em caixa, porque esse dinheiro não veio de lucro. Nessa questão, esse dinheiro foi fruto de investimento. Então não é a empresa chegar assim e sacar esse dinheiro e usar da forma como ela quiser. Ela recebe na hora uma ligação do investidor e avisa que não pode usar o dinheiro dessa forma. Tem um outro case interessante no mercado recentemente, que é o G4 Educação. Enquanto estava todo mundo aí demitindo no mercado, Google demitiu, Facebook demitiu, as grandes empresas demitiram, Microsoft demitiu, o G4 Educação, eles conseguiram não fazer nenhuma demissão em massa nesse período. Eles têm dinheiro em caixa, só que é um dinheiro onde eles conseguiram do próprio lucro da operação da empresa, ou seja, não é dinheiro de investidor, é dinheiro que a própria empresa gerou, ou seja, é uma situação diferente. Outro ponto, ESG. ESG é uma sigla que significa E de Environment, que é ambiente, S de Social, social, e o G de governança. Os funcionários hoje esperam que qualquer empresa consiga trabalhar o seu ESG, ou seja, cumprir a sua responsabilidade social de, numa questão dessa, preservar os empregos. E a verdade é, pessoal, que não é qualquer empresa que consegue trabalhar o ESG. Você pode esperar isso de grandes empresas, talvez de médias empresas, mas empresas menores que estão começando, elas estão com outras questões na sua lista de prioridades. Provavelmente a Gupy já trabalha algumas questões de ESG, mas não significa que ela vai estar no mesmo nível de ESG, na mesma pegada de uma grande empresa. As empresas demitem, cortam custos mesmo quando tem dinheiro em caixa. Já teve vezes talvez que você tinha dinheiro na sua conta e ainda assim você decidiu não gastar, certo? Você tem dinheiro para fazer de repente uma viagem e ainda assim você prefere não fazer uma viagem nesse momento por vários motivos. De repente até para você se preparar, se manter um pouco mais seguro numa situação de incerteza no mercado. Então isso é uma coisa comum. E a pessoa que não entende isso é uma pessoa que não tem visão empresarial. Quando você vê uma empresa demitindo no mercado, você sempre fazer a seguinte reflexão. Você teria coragem de sair do seu emprego, largar o seu emprego que você tem hoje, para empreender e gerar novos empregos, sem você ter a mínima segurança de que o seu negócio vai dar certo? E se ele der errado, talvez você tenha que vender todos os seus bens para você arcar com as dívidas que você vai ficar? Pessoal, olha que interessante, a Gupy em questão, que a gente está falando aqui, é uma empresa que foi criada por uma mulher, a CEO dela é uma mulher, e a gente vê hoje no mercado aí muitas mulheres querendo que as mulheres cresçam na liderança, cheguem ao topo, e quando a gente vê uma empresa aí liderada por uma mulher, o pessoal vai lá e tenta cancelar, a empresa cortou 8,5% do quadro, isso equivale a 58 pessoas, mas ainda mantém lá dentro centenas de pessoas trabalhando, ou seja, eles estão mantendo emprego, provavelmente a empresa vai continuar crescendo e vai continuar gerando novos empregos. A verdade é que ninguém está falando disso no mercado. Para a gente fechar, os que foram afetados pela demissão, força, sucesso na recolocação, realmente não é uma notícia boa, mas isso faz parte da nossa trajetória profissional. Pessoal, deixa também a opinião de vocês sobre essa notícia, isso que a gente conversou aqui nos comentários. Terceira e última notícia que nós vamos conversar hoje, a bola da vez das micro e pequenas empresas. Olha só, pessoal, 70% dos empregos gerados este ano estão nas micro e pequenas empresas. Vamos ler uma notícia aqui que saiu na Exame, divulgada pela própria agência Sebrae. Levantamento feito pelo Sebrae com base em dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que é o CAGED, mostra que neste ano, em 2023, as MPE, que são as micro e pequenas empresas, já criaram quase 710 mil vagas de trabalho.
o que corresponde a aproximadamente 70% do total de empregos formais gerados no período, pouco mais de 1 milhão de vagas. O quadro é semelhante ao que já havia sido registrado nos primeiros semestres de 2021 e 2022. Pessoal, eu vejo um risco de apagão nas contratações nas pequenas empresas. O que está acontecendo? Está difícil para o pequeno empresário preencher as suas vagas de trabalho que estão abertas. Por um lado, o pequeno empresário ele alega que os profissionais não estão com vontade de trabalhar e não estão querendo aceitar a oferta de trabalho, o salário e os benefícios que ele tem a oferecer. E por outro lado, os profissionais reportam que as oportunidades nas pequenas empresas não são boas como são as oferecidas nas médias e maiores empresas, tá bom? Basicamente o que o profissional reclama? Que o salário é baixo, que os benefícios não são atrativos, que a cultura da empresa é fraca, ainda está se desenvolvendo, tá bom? O trabalho, normalmente nas micro e pequenas empresas, muitas vezes é mais presencial, enquanto as pessoas estão buscando trabalho remoto ou trabalho híbrido. Sobre esse ponto, tem uma pesquisa recente que saiu que 50% dos trabalhadores não aceitariam uma vaga de emprego se ela não for remota ou híbrida. Acho que isso é até um tópico para a gente conversar aqui no outro vídeo, tá bom? Se você tiver mais algum ponto que você queira acrescentar aqui, que faz com que os profissionais estejam recusando ofertas de trabalho aí nas pequenas empresas, deixa aqui nos comentários, tá bom? Mesmo quando dá match, uma empresa encontra o profissional aceita a oportunidade aí numa pequena empresa, normalmente esse namoro dura pouco. Então essa questão está sendo um entrave aí para o crescimento dessas pequenas empresas. Comenta o que você acha a respeito desse ponto. Quais são as oportunidades que eu vejo com relação a essa notícia? Primeiro, flexibilidade e agilidade. As empresas menores elas têm muito mais facilidade para se adaptar às mudanças que acontecem no mercado. É muito mais fácil você mudar a direção de um barco do que você mover um transatlântico, um navio, como acontece com uma grande empresa. Então, principalmente no cenário que a gente está no Brasil, que é um país que está em desenvolvimento, onde a gente ainda tem muito campo para inovação, a gente tem muitos problemas para a gente resolver, sem dúvida para o pequeno empresário ele tem mais campo para ele testar novos produtos, para ele errar dentro da empresa dele do que você tem quando você está tocando aí já uma empresa grande, tá bom? Outro ponto é a diversificação. Pessoal, é importante que o poder não esteja concentrado só nesses grandes grupos empresariais, tá? Então, quando a gente vê uma notícia onde 70% dos empregos são gerados pelas micro e pequenas empresas, é legal a gente saber isso. Qual é o meu sonho? A gente vê microempresas se transformando em pequenas empresas, pequenas se transformando em médias e as médias empresas se transformando em grandes empresas. Último ponto para a gente ficar de olho, o próprio Sebrae comentou que tem um movimento que eles estão fazendo para que as pequenas empresas aumentem a sua participação nas compras públicas. Então, sem dúvida, esse é um tipo de, se isso realmente acontecer, isso vai estimular aí o mercado também para as micro e pequenas empresas. Pessoal, deixa aqui nos comentários quais outros temas você gostaria que a gente conversasse aqui nesse quadro. Obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!